Vamos para a questão agora 118. Olha, a questão 118 coloca o seguinte pra gente. Anualmente, ou seja, todos os anos, o número de casos de dengue aumenta substancialmente no Brasil, mas ainda não há uma vacina amplamente disponível para dengue. 4 sorotipos do vírus circulam no país e são todos transmitidos pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Os casos mais graves evoluem para a fase hemorrágica, que pode levar à morte por choque hipovolêmico. Muitos desses casos acontecem quando o indivíduo contrai a doença pela segunda vez com um sorotipo diferente daquele contra o qual já produziu anticorpos. O que tem dificultado o desenvolvimento de uma vacina para essa doença é, então, o que dificulta a produção de uma vacina para dengue? Cara, a resposta para isso está no fato de que a dengue possui 4 sorotipos circulando no país. Qual que é a ideia, Vini? A ideia é a seguinte: você tem lá na dengue 4 variações fundamentais dessa dengue, beleza? É como se fossem 4 vírus de dengue, cada um deles com uma determinada informação genética. Então, cada um deles vai ter determinadas proteínas na sua estrutura, determinados antígenos na sua estrutura. Para que eu produza uma vacina contra o vírus da dengue, eu teria que pegar uma informação que é comum a esses 4 sorotipos e criar uma vacina capaz de atacar essa estrutura. Por exemplo, se eu pegasse uma proteína aqui, uma proteína aqui, uma proteína aqui e uma proteína aqui, e eu percebesse que essas proteínas presentes nesses 4 sorotipos são iguais, então os 4 vírus têm essas mesmas proteínas, o que eu poderia fazer? Eu poderia produzir uma vacina que seria capaz de fazer o quê? De atacar essa proteína. Uma vacina que, quando identificasse essa proteínazinha aqui, ó, que a gente encontra nos 4 sorotipos, ela poderia, então, não que a vacina vai atacar, né? Uma vacina que contém, na verdade, a informação relativa a essa proteína. Para quê? Porque quando a vacina tem essa informação para a proteína, eu injeto essa vacina no ser vivo, o ser vivo, né, o homem, produz anticorpos contra essa proteína, e produzindo anticorpos contra essa proteína, quando você for exposto a um desses 4 sorotipos, esses anticorpos que você produziu, porque você recebeu a vacina com a informação dessa proteína, vão então atacar esses sorotipos. Como são 4 sorotipos distintos, é difícil de você criar esse padrão, né? De você pegar uma estrutura comum a esses 4 sorotipos para você produzir uma vacina a partir desses 4 sorotipos, para combater os 4 sorotipos. É mais ou menos essa a ideia. Isso acontece também com o vírus da gripe. Por que você tem que tomar vacina contra o vírus da gripe todo ano? Porque o vírus da gripe, ele sofre muitas mutações. Então, todos os anos você tem essa mudança nos sorotipos principais do vírus da gripe, e aí você tem que tomar a vacina atualizada contra os outros sorotipos, contra essas alterações que vão se dando. Então, vamos lá. O que tem dificultado o desenvolvimento de uma vacina para essa doença é o quê? Letra A. A resistência do homem contra antígenos específicos do vírus? Cara, não. Até porque, se você parar para analisar, se o homem tivesse de fato essa resistência contra esses antígenos, eu nem precisaria receber a vacina. Isso já seria a própria observação mais lógica. Então, a letra A não faz sentido. Letra B. Por conta da baixa resposta imunogênica da espécie humana contra o vírus? Não. O homem, ele até tem uma boa resposta imunogênica. O que é uma resposta imunogênica? É a capacidade do ser humano de, quando exposto ao vírus da dengue, conseguir, a partir disso, produzir anticorpos contra esse vírus da dengue. O homem, ele tem uma boa resposta imunogênica, então isso aqui não seria uma justificativa. Letra C. Obtenção de antígenos, de corpos estranhos, que representem os 4 sorotipos do vírus. É o que eu mostrei ali pra você. Você tem 4 sorotipos, só que os 4 sorotipos são distintos. É difícil você pegar antígenos que você encontre no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto sorotipo e criar uma vacina contra os 4 sorotipos de uma vez. Então, acaba sendo mais complicado. Por isso que a letra C, ó, ela é de fato uma melhor justificativa porque a gente tem aqui. Olha a letra D. Reação cruzada de anticorpos produzidos pelo indivíduo contra outros vírus. Isso aqui não acontece. E a letra E. Ausência de resposta imune dos indivíduos após a primeira infecção pelo vírus. Cara, a letra E, ela é incorreta. Não existe essa ausência de resposta imune dos indivíduos após a primeira infecção pelo vírus, tá? Então a melhor opção aqui pra gente seria, de fato, a letra C. Obtenção de antígenos que representem os 4 sorotipos desse nosso vírus. Vamos lá. Questão 118, letra C. Beleza? Cara, uma informação importante. Na verdade, não tão importante assim, mas apenas como uma curiosidade, né? Vocês já pararam para pensar por que é tão grave a dengue quando você pega ela pela segunda vez por um sorotipo diferente? É porque acontece o seguinte: imagine que você, eventualmente, tá lá e aí tu pegou dengue. Só que aí tu pegou dengue, ó, por conta desse sorotipo verdezinho aqui, tá? O sorotipo verde da dengue foi lá e te infectou. Tu pegou dengue. Quando tu pega dengue, como é sua primeira exposição à dengue, o que seu corpo vai fazer? Ele vai produzir anticorpos contra quem? Contra esse sorotipo da dengue. Esse sorotipo verdezinho aqui. Seu corpo vai querer atacar a dengue aqui, daquele sorotipo. Depois de um tempo, se por acaso
você for exposto ao mesmo vírus da dengue, então a esse mesmo sorotipo aqui, dificilmente tu vai contrair dengue, porque o seu corpo tem anticorpos contra esse sorotipo da dengue. Então o seu corpo consegue literalmente atacar esse sorotipo novamente. Se você for infectado pelo mesmo sorotipo, rapidamente seu corpo consegue eliminar aquele vírus e dificilmente você vai ter dengue de novo pelo mesmo sorotipo. Mas, agora olha que bizarro. Se por acaso tu vem e é infectado agora uma segunda vez por esse outro sorotipo aqui, agora o sorotipo vermelhinho, tá? O sorotipo vermelhinho foi lá e te infectou. O que vai acontecer? Tu vai contrair dengue. E vai ser uma dengue muito grave. Por quê? Os anticorpos que você produziu na primeira vez contra aquele sorotipo verde não são capazes de atacar esse sorotipo vermelho, porque são sorotipos distintos, as informações são diferentes. E detalhe, esse sorotipo vermelho, ele tem uma espécie de camuflagem. Ele tem algumas estruturas em comum com esse sorotipo verde. Então ele não estimula o seu corpo a produzir anticorpos contra ele. Seu corpo não consegue produzir anticorpos contra ele porque quando ele entra em contato com o seu corpo, é como se o seu corpo entendesse o seguinte: cara, eu já tive contato com esse vírus aqui, a gente tem anticorpos contra ele. Só que a questão é que esses anticorpos produzidos não são capazes de atacar esse sorotipo. Ele só é parecido com o primeiro sorotipo. E aí tu acaba tendo uma dengue muito mais grave. Pegaram a ideia? É bizarro isso aqui. Por isso que a dengue ela acaba sendo muito mais grave nessa situação. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando pro Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.